Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, novamente, dando continuidade à nossa disciplina de Direito Penal. Nós estamos trabalhando os chamados crimes em espécie e estamos na parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 361, embora os crimes mesmo vão do artigo 121 ao artigo 359-H do Código Penal. Dentro desse tabuleiro, nós estamos no título 11, dos crimes contra a administração pública. E dos crimes contra a administração pública, que possuem 3 capítulos, nós já vencemos um deles, que são os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E vencemos também o 2º capítulo, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Nós estamos no capítulo 3. Estamos trabalhando, estamos falando dos crimes contra a administração da justiça, onde aqui pouco importa quem é o sujeito ativo, se é o funcionário público, se é o particular. O que importa é a administração da justiça. E agora nós entramos, então, em um novo tipo penal, em um novo crime. O crime que nos interessa agora é o crime de fraude processual. Aqui está. Fraude processual é o crime que nos interessa. Como sempre, a gente trabalha com itens. Agora não vai ser diferente. Nós vamos continuar trabalhando com itens. Certo? Continuaremos trabalhando com itens. Começando, obviamente, dizendo a vocês o número de itens. Nós trabalharemos 12 itens. Alguns itens extremamente rápidos, curtos, diretos, objetivos. Outros itens um pouquinho maiores, como por exemplo, e não é diferente, né? O núcleo do tipo. Claro. Vamos começar com um. O 1, amigos, é o dispositivo legal, certo? O 1 é o dispositivo legal, onde nós localizamos o crime de fraude processual. Aqui está ele, artigo 347 do Código Penal. Vamos dar uma olhada, como nós fazemos sempre. Vamos para o artigo, que é o que mais nos interessa, né? Artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Conseguimos, então, resolvemos, vimos o tipo penal, vencemos esse ponto. Item 2.
Item 2, objetividade jurídica, pessoal. Não é difícil entender a objetividade jurídica desse crime. Como todo crime deste capítulo, atinge, a administração da justiça. Por quê? Porque não dá para esquecer que muitos autores chamam esse delito de estelionato processual. E por que leva esse nome? Por que é chamado de estelionato processual? Porque o sujeito, a pessoa que comete esse crime, ele quer, na verdade, alterar a realidade dos fatos. Ele quer atrapalhar a administração da justiça, não quer induzir alguém em erro como o estelionato, mas quer induzir a administração da justiça em erro. E para isso cria artifícios. Ele é um estelionatário, só que ele é um estelionatário processual. Se deram conta disso? O Estado tem um objetivo. Qual é o objetivo do Estado? A correta aplicação da lei. O sujeito não quer a correta aplicação da lei. O agente aqui, ele vai começar a criar subterfúgios. Então, a administração da justiça é atacada aqui, na sua correta aplicação da lei. Quem quiser, inclusive, pode colocar como o STJ já entendeu isso. Podem escrever assim no caderno, ó. Resguarda a atuação dos agentes, botem assim, resguarda a atuação dos agentes judiciários, vírgula, resguarda a atuação dos agentes judiciários, vírgula, contra fatores estranhos capazes de comprometer a lisura da prova, ou a correção do pronunciamento judicial, futuro, vírgula, do pronunciamento judicial futuro, vírgula, estorvando ou iludindo o seu trâmite. Ponto. Esse é o conceito do Superior Tribunal de Justiça. É o conceito do STJ. É a objetividade jurídica. Tá aí. Certo? Atrapalha a administração que quer aplicar a lei da forma correta. Número 3. Objeto material. Objeto material, amigos, é aquilo que incide o crime, não é verdade? É aquilo que incide o crime. E o crime vai incidir sobre o quê? Coisa, lugar,
e pessoa. Porque é sobre essas situações aqui que o crime recai. A inovação artificiosa, o artifício, o ardil, recai sobre a coisa, recai sobre o lugar, recai sobre a pessoa. Se a gente pegar o 347, vocês vão ver que diz inovar artificialmente, tudo bem, entre vírgulas aqui, onde o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Então aqui está aquilo que nós chamamos de objeto material, certo? Item 4. Item número 4. Subsidiariedade. Bom, senhores, esse crime que vocês estão vendo aqui, ele só vai ser aplicado se não existir um crime mais grave, que tenha as mesmas características. Só que isso não é dito em lei. Se a gente pegar aqui o 347, ele não diz assim, ó, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Mas o fato é que essa é a regra e a tradição do nosso Código e do nosso direito penal. Então, se o fato constituir um crime mais grave, é esse crime mais grave que vai ser aplicado. A gente chama isso de subsidiariedade tácita ou implícita, porque ela não está escrita. Se ela tivesse escrita, a gente chamaria de subsidiariedade expressa, mas ela é tácita ou implícita. Exemplificando, se por acaso tu usar de fraude para falsificar, por exemplo, documentos públicos ou particulares, o teu crime vai ser o do artigo 297 e 298 do Código Penal, que é falsificação de documento público e falsificação de documento particular, porque esses crimes, eles têm maior gravidade. Falsificação de documento público tem pena de 2 a 6 anos de reclusão. Falsificação de documento particular tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. Certo? Um outro exemplo, a gente pode pegar o artigo 162. Supressão ou alteração de marca em animais. Aqui ele é um pouquinho, a pena é um pouquinho maior, já prevalece ele, ó. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. A pena é maior. Ou então outro, artigo 211. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Esses crimes, tanto na demarcação de marca de animais, como ocultação de cadáver, eles têm por objetivo fraudar também.
né? Na ocultação de cadáveres se esconde o cadáver para tentar enganar a justiça no que diz respeito à prática do homicídio, por exemplo. Nesse caso vai prevalecer o crime do artigo 211, certo? Lembrem sempre então da subsidiariedade. Esse crime só é aplicado se não houver crime mais grave com as mesmas características. Voltamos lá para o 397, aliás, para o 347. E aqui a gente entra no item 5. Núcleo do tipo. Pois é, pessoal, o verbo, né? O verbo é inovar. Inovar aqui no sentido de modificar algo. Trazendo uma novidade, modificar algo, trazendo uma novidade. Agora, é importante que a gente se dê conta de um detalhe aqui, um detalhe de extrema importância. Não basta aqui, e aí eu vou puxar para a lei, não basta aqui a inovação. A lei traz um elemento normativo do tipo penal. É inovar, olhem, artificiosamente, certo? Artificiosamente. E isso quer dizer o quê? Enganar, é o engodo, é o ardil, é a fraude. Então tu tem que inovar, alterar, modificar com fraude, enganando o juiz ou o perito. Tanto que está aqui, ó, induzindo a erro o juiz ou o perito. Se deram conta disso? Então tem que ter, meus amigos, e agora finalmente chegou o momento de eu trazer para vocês alguns exemplos desse crime, embora muitos já espertos saibam quais são os exemplos que nós podemos ter desse tipo penal, né? Mas ele precisa ter relação primeiro com o estado de lugar. Fala em lugar ali, estado de lugar lá no canto, ó, local, ambiente. Então, por exemplo, limpar manchas de sangue existentes no palco do homicídio. Isso é uma inovação fraudulenta. Isso é um exemplo. Fala também de coisa aqui no canto. Essa coisa que está ali, o legislador não distinguiu. Então, o intérprete também não distingue. Essa coisa, ela pode ser móvel ou imóvel. Então, por exemplo, pode ser colocar a arma de fogo na mão da pessoa
para que para que se simule um suicídio, quando na verdade foi um homicídio que aconteceu. Isso é o exemplo de alterar fraudulentamente a coisa. Percebam que sempre que o objetivo é enganar o Estado, o juiz ou o perito. E ainda nós temos a alteração da pessoa, alterada em seu estado físico ou exterior. Mental não é possível nunca. Mental não tem como, mas estado físico ou exterior tem. Certo? Como, por exemplo, o sujeito fazer uma cirurgia plástica para não ser reconhecido pelos peritos. Uma cirurgia plástica para não ser reconhecido pelos peritos é um exemplo, certo? Ou então ele altera o estado anatômico ou externo, fazendo uma esterilização sexual, querendo induzir a erro o perito, para demonstrar que não pode ter sido autor de um estupro que a vítima resultou grávida. Isso é um outro exemplo. Eu mostrei para vocês, então, exemplos de alterações de lugar, de coisa e de pessoa. Agora, é importante saber o que o tipo penal não alcança. E ele não alcança, amigos, alterações naturais. Temos que cuidar isso. Ele não alcança alterações naturais. De lugares, por exemplo, crescimento do mato no local do crime. Esse crescimento natural do mato no local do crime não caracteriza o crime de fraude processual. Alterações naturais das coisas. Então, por exemplo, a doença que acarreta a morte de um cão que foi usado na prática de um delito. Ou então, alteração natural das pessoas, crescimento da barba, ou bigode, ou queda do cabelo. Esses casos, meus amigos, muito cuidado, mas muito cuidado, eles não configuram, eles não se caracterizam, certo, como fraude processual, porque são situações naturais, não são características artificiais. Dito isso, ainda dentro do núcleo do tipo, eu quero que vocês cuidem agora com um detalhe. Vejam uma coisa, pessoal. Eu vou botar assim, ó, FP, fraude processual. Ela tem a forma simples e ela tem um tipo autônomo. Aqui está, certo? Ela tem a forma simples e ela tem um tipo autônomo. A forma simples é quando o indivíduo inova artificialmente em dois tipos de processo. Em processo civil e em processo administrativo. Aqui está. Quando a inovação fraudulenta se dá nesses dois, nós temos a forma simples, que é a figura do caput.
Nesse caso, pessoal, obrigatoriamente tem que ser depois de iniciada a ação. Ou em curso. Nunca antes. Sempre depois que o processo civil iniciou ou depois que o processo administrativo iniciou, certo? Ou em curso. O tipo autônomo é quando a inovação se dá em processo penal. Em processo penal. E aí nós vamos estar diante do parágrafo único. Nós estaremos diante do parágrafo único, onde a pena é aplicada em dobro. De fato, né, pessoal? No processo penal se busca a verdade real. Os bens é muito mais sensível, os bens são mais indisponíveis, se lida com a liberdade das pessoas. Por isso se criou esse tipo autônomo. Não é casa de aumento de pena, não é qualificadora, é tipo autônomo, assim determina a jurisprudência. E aí, amigos, aqui pode ser tanto antes ou após o início. Tanto antes como após o início. Basta vir aqui, vocês vão matar comigo essa. Inovar artificialmente, na pendência de processo civil administrativo, certo? Agora, olha o parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então nós podemos estar falando aqui, por exemplo, certo? Por exemplo, de inquérito policial. Na fase do inquérito, a fraude processual já pode acontecer. Lembrando também, por fim, quanto ao núcleo do tipo, que quando se tratar de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, ação penal privada exclusiva e ação penal privada personalíssima, só vamos poder falar em fraude processual depois de preenchidos os requisitos, as condições de procedibilidade, que é a representação do ofendido, a requisição do ofendido, certo? Ou o requerimento para instauração de inquérito. Certinho? Muito bem, prezados, temos que entrar agora no item 6, que é o sujeito ativo. Só que, para que a gente possa dar uma relaxada, eu vou falar sobre o sujeito ativo já no próximo bloco. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma relaxada. Tomar aquele cafezinho, aquele chazinho,
E claro, daqui a uns momentinhos a gente dá sequência à nossa matéria. Certinho? Valeu, meus amigos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.